Hoje nós vamos conversar sobre Os Abismos de Pilar Quintana. Não sai daí! Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Literanálise. Eu sou Daisy e é sempre muito legal vir aqui conversar com vocês sobre algo que eu amo, livros. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você que está chegando aqui agora, ainda não se inscreveu, para se inscrever, deixar seu like, que isso é muito importante para o meu trabalho, compartilhar com outras pessoas, e é isso. Gente, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Os Abismos, da Pilar Quintana. Para quem já acompanha aqui o canal, o último book haul eu mostrei esse livro para vocês, então ele é uma aquisição recente. E eu li esse livro aqui, gente, em uma tarde. Meu filho saiu pro curso, assim, lá pelas 2 horas da tarde. Eu peguei esse livro para ler e quando foi umas 7, 8 horas da noite eu encerrei. A gente está falando de um livro de 270 páginas aproximadamente. E é um livro que eu gostei muito de ler, acho que vale muito a experiência, a gente vai conversar sobre isso, mas tem alguns poréns aqui também. Um livro que sai no Brasil pela Intrínseca. Algum tempo atrás, acho que uns 2, 3 meses atrás, me parece que ele foi o livro do Clube Intrínsecos, que eu não acompanho, tá, gente? Eu não sou assinante do Clube Intrínsecos, mas me parece, pelos vídeos até que eu vi no YouTube, antes de comprar esse livro aqui, que ele veio no Clube Intrínsecos e a gente tem outros canais aí falando sobre a experiência de leitura com esse livro. Vou ser muito transparente com vocês, a pentelha. Mas assim, alguns canais, eu fiquei com a impressão de que as pessoas não leram o livro, de que as pessoas tiveram acesso à sinopse e falaram do livro sem ter lido. Mas enfim, foi só uma impressão, posso estar enganada. E claro, também tem muita gente boa aí falando com muito mais propriedade do que eu sobre a leitura. Mas vamos lá. Gente, a Pilar Quintana, ela é uma escritora colombiana, ela já publicou 5 romances e um livro de contos. Ela ficou muito conhecida aqui no Brasil, ou pelo menos para mim, por aquele livro curtinho dela, A Cachorra, que eu tenho aqui e eu ainda não li. Então, meu primeiro contato com a literatura dela foi com Os Abismos. Então, gente, vamos lá. O que eu posso falar desse livro aqui para vocês? Aqui a gente vai acompanhar a história num determinado período de um casal, de uma família, na verdade, né? Eles têm uma filha, que é a Cláudia, uma menininha de 8 anos que vai narrando toda a história pra gente, então é uma narrativa em primeira pessoa, através dos olhos dessa menina, e a gente vai acompanhando toda a experiência dela com os pais, Jorge e Cláudia, então Cláudia mãe e Cláudia filha, e também com a tia, a irmã do pai e com outras pessoas, a amiguinha do colégio, a professora, mas essas pessoas não aparecem tanto, né? A gente vai ter aqui principalmente esse núcleo familiar e o que tá acontecendo nele, que ela vai contando pra gente, e principalmente como que ela interpreta e como que ela racionaliza, e não só racionaliza, mas como que ela emocionalmente vai processando tudo que tá acontecendo com ela. Então aqui, gente, a gente começa com a Cláudia descrevendo pra gente o ambiente no qual ela vive. Então eles vivem em Cali, num apartamento de 2 andares, que ela chama de A Selva, porque a mãe gosta de muitas plantas, né? Então tem muitas plantas ali naquele ambiente, e ela chama ali carinhosamente o apartamento de A Selva, e ela vai falando a primeira impressão dela quando ela era pequenininha, aquelas escadas, aquelas plantas e tudo mais. Depois ela vai introduzindo pra gente um pouco das características da mãe e do pai e muito da interação dela com ambos. Aqui na página 31, ela vai já contar pra gente um pouquinho dessa interação com a mãe. Eu vou ler um trecho para vocês. Minha lembrança mais antiga é na escada. Eu em frente a uma grade de proteção à prova de crianças e a escada longa e escarpada. Um despenhadeiro impossível para o maravilhoso mundo verde do primeiro andar. Foi o que eu disse para vocês. Ela já muito pequenininha, lembra daquela escada, das plantas lá embaixo, ela querendo explorar aquilo ali, mas ainda muito pequenininha, não podendo. Mas olha a segunda lembrança dela. Minha segunda lembrança é na cama dos meus pais. Minha mãe e eu, ela com sua revista e eu pulando. Mamã, mamã, mamã. De repente a explosão. Porra, menina, você não consegue ficar quieta? Então, gente, por aí vocês já começam a sentir como que vai ser a relação da Cláudia filha com a Cláudia mãe.
E por que que eu falei logo na introdução do vídeo que eu achava que alguns canais, algumas pessoas não tinham, ou leram o livro muito rapidamente e não se atentaram, ou enfim. O que que me parece, o que faltou e que me surpreendeu quando eu fui ler esse livro? Eu já tinha buscado resenhas no YouTube para decidir se compraria ou não o livro, e depois me surpreendeu na leitura. Porque aqui a gente tem muito a frustração de uma mulher adulta com a família que ela está inserida, com a maternidade, com o marido que ela tem e com tudo que isso roubou da vida dela. E vejam, eu falo aqui roubou entre muitas aspas, porque ninguém colocou uma corda no pescoço dessa mulher e fez ela se casar e tudo mais. Porém, a gente sabe, e aqui a gente tá falando, né, não fica muito claro pra gente o período em que essa história passa, mas a gente sabe que é um período anterior, então décadas atrás. A gente sabe que a gente tem uma sociedade que prima pela mulher casada, pela mulher que tem filhos, que não entende direito a mulher que diz que não quer ter filhos, que quer ter uma carreira. Tem até um pedaço aqui em que as duas Cláudias, né, Cláudia mãe e Cláudia filha, estão conversando e a Cláudia mãe diz para a filha que ela um dia disse pro pai: eu quero ir para a universidade. E aí o pai para de desabotoar a camisa e olha para ela. E aí ela fala, e quero fazer direito. E aí aquilo é o maior absurdo para ele, né? E ele diz que não, que obviamente aquilo nunca vai acontecer. Então ela vai contando assim para a menina que ela queria ter uma outra vida, mas que ela acabou ali. E por várias vezes a filha pergunta, você não queria ter me tido, né? Você não queria me ter, você não queria ter casado com meu pai, você tá infeliz? Ela vai dizendo, claro que não. Mas a menina sente que tem ali uma infelicidade. E ela ama essa mãe, ela admira essa mãe, ela acha essa mãe linda. Só que tem essa questão entre elas. E aí, quando acontece aqui o núcleo principal de desgaste nesse casamento, que eu não vou contar para vocês, obviamente, mas tem um acontecimento aqui que desgasta muito esse casamento, essa menina, ela tá olhando para isso tudo sem saber exatamente como colocar o sentimento dela processado em relação a tudo aquilo. Então, em alguns momentos, ela olha para o pai e diz assim, mas tem um monstro dentro do meu pai, porque logo no começo ela diz que o pai era muito amável, falava muito pouco, mas era um cara amável, que estava sempre trabalhando, cuidando da família, muito mais velho do que a mãe, mas assim, pacífico. Em algum dado momento, ela vai olhar para esse pai e vai dizer, tem um monstro dentro do meu pai. Então, a gente vai aqui acompanhando muito a forma como ela vai processando essa história toda. E, gente, nós temos muitos gatilhos aqui. A gente vai ter essa mãe falando com essa menina sobre suicídio. A gente, assim, deixa eu até ver se eu acho aqui, porque eu fui dobrando as páginas do livro nos pontos em que eu queria conversar com vocês. Então, gente, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte... A Cláudia mãe, ela lia muitas revistas. Ela era basicamente uma mulher que ficava em casa a tarde inteira se distraindo com revistas, tá? E essas revistas de fofoca, que fala de celebridades, enfim. E aí, ela sempre que alguma celebridade morre, e aqui a gente tá falando da morte da princesa Grace de Mônaco, ela sempre dá um jeito de comentar com a filha que aquilo não foi um acidente, mas que a mulher se matou, que ela se suicidou porque ela não aguentava mais a vida que ela estava vivendo. Então, aqui, né, então ela tá lendo na revista Rola, que é uma entrevista, né, a gente tá falando aqui de uma entrevista, de uma revista colombiana, e que fala ali das celebridades. E aí ela diz o seguinte, que saiu ali sobre o acidente da Grace de Mônaco. E aí ela conversa com a filha e diz isso. Assim elas chegaram mais rápido e minha mãe se dedicou a ler. Uma tarde, assim as revistas, né, chegaram mais rápido porque ela pedia para pessoas mandarem para ela de outros países. Então a revista chegou e uma tarde, enquanto eu fazia o dever de casa, ela entrou no escritório com uma Berta na mão. Escuta isso, ó, Cláudia mãe falando para Cláudia filha. Disse ela, e leu algumas linhas que diziam que num ponto da estrada, onde a Grace de Mônaco se acidentou, havia uma curva muito acentuada, onde os carros precisavam frear com força e manobrar o volante com cuidado. Então ela ergueu os olhos, a princesa não fez isso. Aí a menina diz, que horror!
E a mãe diz, seguiu direto e passou pelo muro de contenção. Sabe o que é isso? Aí a menina, é horrível. E a mãe diz, ela estava cansada das obrigações. O quê? Diz a menina. Escolheu o caminho mais perigoso e não freou na curva. Aí a menina, você acha que ela não quis frear? E a mãe diz, ela odiava dirigir e tinha motoristas. Mas nesse dia, apesar de estar com dor de cabeça, insistiu em dirigir ela mesma. E por aí vai. E assim, gente, eu tô lendo aqui só um trecho, mas a gente tem várias situações em que a mãe tá lendo a Vanity Fair, ela tá lendo outra revista de fofocas, tem ali alguma celebridade que falece, e aí ela vai dizer que aquela mulher fez porque estava cansada da vida, cansada das obrigações e tudo mais. E essa menina chega num determinado momento que pergunta pra mãe, mãe, você tá cansada da sua vida? Você é feliz? Você vai se matar? Então assim, gente, a gente tem muitos gatilhos aqui, e imaginem a cabeça dessa menininha. E a gente vai acompanhar uma série de eventos que vão bagunçando a cabeça dessa menina. Até ali o desfecho, né, que obviamente eu não vou contar pra vocês. É um livro que me causou, assim, um grande desconforto, porque a gente tem essa mãe que, no fundo, ela tá, inclusive, desenvolvendo uma depressão muito pelo que não foi a vida dela, e que ela não vê a maternidade, ela não vê esse casamento como uma bênção. Essa que é a verdade. Ela, por um lado, entende que ela tem um conforto, que ela tem um marido, que ela tem uma filha. Ela diz para a filha que não quer ser igual à sua mãe, que a maltratava e que dizia que não queria tê-la. Mas, no final das contas, talvez até inconscientemente, ela acaba agindo muito parecido. E ela acaba tendo conversas com essa menina sobre temas muito delicados, de uma forma não muito cuidadosa. E a gente tem esse pai que sabe que essas conversas acontecem, recrimina, mas também não faz muita coisa para mudar. Então, assim, gente, é um livro que vai tratar de temas aqui muito delicados. Eu tô segurando aqui, porque senão a Bibi passa na frente da... Ó, lá vem ela. Então, assim, é um livro com temas muito delicados, tá? Eu gostei da experiência, um livro rápido e fluido, mas na verdade, gente, quando eu fui classificá-lo, eu dei 3,5 estrelas. Desde então, você tá falando pra gente de um livro que não vale a pena comprar e ler? Gente, vale a pena, mas eu não sei, foi muito desconfortável pra mim, muito desconfortável. E não porque eu não saiba que tem mulheres que tem dificuldade de trabalhar o casamento, a maternidade, a mulher sim é muito cerceada, eu sei de tudo isso. Eu mesma, quando tive o João, tive muita dificuldade de trabalhar a minha maternidade com a minha carreira, porque eu não queria abrir mão da minha carreira de forma nenhuma e acabei não abrindo mesmo. Então, assim, eu entendo tudo isso, mas me ficou um gosto muito amargo na boca. E me ficou, assim, uma pessoa que parece que nunca é grata, sabe? Então, assim, tem uma filha incrível, tá ali naquele apartamento legal, tem um marido que gosta dela e que, inclusive, quando ela quer algumas coisas, ele abre mão e deixa acontecer, mas me parece que em momento nenhum essa mulher consegue ser grata, sabe? E aí, bom, gente, isso é bem polêmico, né? Porque a gente teria que ficar aqui filosofando sobre gratidão ou ingratidão, ou as dificuldades de ser mulher, principalmente em décadas passadas, em que a gente tinha uma sociedade muito mais machista e restritiva, não que seja muito menos hoje em dia, mas enfim, a gente poderia ficar filosofando sobre isso aqui um tempão e não é o foco desse vídeo. O que eu posso dizer pra vocês é que acho que a Pilar Quintana trata de temas muito importantes, que merecem ser falados e tudo mais, mas me ficou um gosto muito, muito amargo na boca. Então, eu dei 3,5 estrelas. Muitas vezes, quando eu leio um livro e não gosto, eu nem venho aqui falar sobre ele com vocês, porque acho que não vale a pena. Mas eu acho que esse livro é um livro que vale a pena ser lido e até que vocês possam trazer para mim também o que vocês acharam, se vocês também ficaram com essa sensação muito esquisita em relação a esse livro. Tá? Então é isso que eu queria comentar com vocês. Eu até marquei aqui alguns outros pontos, né, que eu poderia ler, mas enfim, eu acho que os pontos principais são esses, eu não quero dar spoiler. E me digam se vocês já leram, se vocês fazem parte ali do Intrínsecos, talvez vocês já leram há algum tempo, me digam como foi a experiência de leitura de vocês, o que vocês estão lendo agora, enfim, comentem o que vocês quiserem. E a gente vai se vendo em outros vídeos por aqui. Não esqueçam, deixa o like, compartilhem e se inscrevam.